Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula e essa aula nós iremos falar sobre o serviço de musicoterapia ofertado no SUS. Então, quando nós estamos falando sobre musicoterapia aplicada na reabilitação, um dos serviços que nós podemos ver, né, de musicoterapia tanto na área privada como na área pública são os centros especializados de reabilitação. E eu sou musicoterapeuta de um dos centros de Maracanaú, uma cidade da região metropolitana de Fortaleza. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência, tá bom? Então, nesse momento, eu vou mostrar aqui para vocês como se criou o Centro Especializado de Reabilitação daqui e como eu implantei a musicoterapia também, tá certo? Então, abrindo aqui as apresentações. Olha, o que eu peguei aqui foi uma cartilha que eu desenvolvi. Essa foi uma das cartilhas, foram duas, para falar a verdade, que foi construída. Uma falando sobre todo o aparato multidisciplinar, ou seja, falando um pouquinho de cada serviço, e esse não, foi realmente falando especificamente da musicoterapia, tá? Aqui, ó. O programa multidisciplinar, que fala um pouquinho da estrutura e tudo mais, e cada profissional, cada área, e esse aqui que é o programa de musicoterapia já finalizado, tá bom? Vamos lá. Em um dos serviços que nós podemos ver no Sistema Único de Saúde, o SUS, né, porque nós temos o Sistema Único também de Assistência Social, o SUS, que oferta esse serviço. E na área da saúde, né, nós temos um dos que são mais conhecidos, são esses centros de reabilitação, que nada mais é do que pontos de referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, né? E tem a finalidade de realizar diagnósticos e tratamentos de pessoas com deficiência. Então, assim, como realizar diagnóstico? Dentro do quadro da equipe multiprofissional existe o neuropediatra ou existe também, aí no caso, o neuropediatra ou existe aí também o psiquiatra, tá? Então, precisa ter uma das duas figuras ou as duas. Então, isso são uma das diretrizes para que o centro de reabilitação possa estar em funcionamento. O usuário é acolhido no centro na equipe multidisciplinar, sendo realizada a triagem inicial com objeto de elaborar um plano terapêutico que proporcione uma melhor qualidade de vida. Tá bom? Outra coisa importante é falar que os centros, né, especializados em reabilitação, eles podem ser distinguidos em três categorias, que é o SER2, SER3 e SER4, tá? E como é que eles são organizados? Por suas especialidades. O SER2 ele tem duas especialidades específicas. Existem quatro, que é a audição, motora, visual e cognitiva. E para ser um SER2 ele tem que pegar uma dessas duas. Não importa assim qual das duas será. No meu caso, onde eu trabalho, ela é visual e cognitiva, tá certo? Só que poderia ser motora e cognitiva, auditiva e visual. Então, assim, não importa qual das duas especialidades, mas tem que ter duas. Já o SER3, no caso das quatro que eu falei aqui, precisam ter três, e o SER4 contempla aí as quatro modalidades de reabilitação, tá? Bom, falando isso e continuando aqui a nossa explanação, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a musicoterapia em um centro especializado em reabilitação busca desenvolver potenciais e ou restabelecer funções do indivíduo para que o mesmo possa alcançar uma melhor qualidade de vida, assim como melhorar a integração intra e ou interpessoal, tá? Para que isso possa ser necessário, existem alguns objetivos. Quais são eles? Né? E trabalhar com a aplicação terapêutica da música em disfunções motoras, sensoriais, linguagem e cognitiva secundárias a doenças neurológicas, visando a obtenção de seu maior grau de funcionalidade, seja na recuperação ou na adaptação de suas funções de acordo com suas possibilidades, contribuindo para o corpo de profissionais que trabalham junto
em um contexto multidisciplinar, tá bom? Então, aqui é muito importante falar sobre a potencialidade, sobre as possibilidades e sobre o campo de desafio que você pode trabalhar dentro desses dois eixos, né? E aí, não só por situações de traumas, de lesões, mas também dentro do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, a criança tem algum diagnóstico que ela apresenta algum atraso de desenvolvimento infantil e ali ela está ali naquele local para que ela venha receber estimulação precoce para que possa, assim, sair desse atraso também do desenvolvimento infantil, tá bom? O serviço de musicoterapia ofertado pelo SES de Maracanaú é um serviço terceirizado prestado por uma instituição especialista do ramo chamada BV Musicoterapia Limitada. Essa empresa é responsável pela elaboração e implantação do projeto no centro, de forma específica, conforme a realidade e necessidade do mesmo, tá? Bom, um centro especializado de reabilitação, ele pode ser idealizado por várias iniciativas, e uma delas é a iniciativa privada, né? Não necessariamente precisa ser filantrópica, sem fins lucrativos, né? A pessoa também, o empresário, ele pode montar um CE, né, para trabalhar junto com a população, mas no lugar de fazer a preço popular, não, constrói um projeto dentro da diretriz que o Ministério da Saúde coloca ali, tem que ficar dentro de cada item que ele estabelece lá nas diretrizes, no Instituto, para que eles consigam se enquadrar e aí exercer, né, o serviço para a população. Aí, no caso, não é a população que paga de maneira direta, paga por causa dos impostos, mas não de maneira direta. Ou seja, os impostos que são arrecadados e são destinados para a área da saúde, né, são destinados também para esses centros de reabilitação, e aí eles vão receber conforme a quantidade de paciente que estão atendendo. Tá bom? E aí, por ser no caso que eu falei, uma iniciativa privada, cabe ao empresário, cabe ao proprietário da clínica, que tem um espaço, montou tudo ali, contratar o serviço dos profissionais de maneira direta, carteira assinada, tudo mais, como pessoa física ou pessoa jurídica, né? Porque existem outros tipos de contrato, outros tipos de trâmites, e às vezes é mais favorável entre as duas partes também, né? Dessa maneira, se enquadra aqui a BV Musicoterapia. Então, a BV Musicoterapia, ela é uma pessoa jurídica, tá? Então, no caso, quem está representando a musicoterapia lá é a BV Musicoterapia, não é o Bruno, tá? Porém, tipo, se outro musicoterapeuta for me substituir, ele vai pela empresa, ou então a empresa se desliga do centro e aí ele contrata outra empresa, tá? Mas não a pessoa direta, não o musicoterapeuta em si. Existem outros centros de reabilitação, não, que realmente já contratam ali carteira assinada, né? Ou então fazem umas pequenas provas, né? Como concurso, para que você possa ingressar, para ver se o profissional realmente entende, entende a área que ali que está sendo prestado serviço, que é o campo da reabilitação e tudo mais, né? Então, assim, nesse caso, para ficar claro que para um musicoterapeuta entrar, teria que ser pela minha empresa, ou então o proprietário poderia contratar também outra empresa de musicoterapia para fazer esse serviço, como existe lá de psicologia. Então, tem psicólogos lá, somos 4 psicólogos, 2 é de uma empresa e mais 2 são de outra empresa. Não tem problema com isso, tá bom? Não tem problema algum, né? Fonoaudiólogos também. 2 de uma empresa e 2 de outra empresa. Tá? Então, poderia ser um musicoterapeuta de uma empresa, um musicoterapeuta de outra empresa. Ou então os dois da mesma empresa. Tá bom? Bom, passando isso, vamos falar um pouquinho sobre as propostas que eu levei para dentro do centro. Então, assim, mesmo tendo a formação da musicoterapia neurológica, a abordagem por modalidade de musicoterapia me serviu muito bem para implantar alguns serviços. Não é à toa, eu tenho uns slides aqui também do artigo que eu fiz de conclusão de curso, né, o TCC, para obter o primeiro nível aí da abordagem por modalidade de musicoterapia, tá? E aqui tem 4 projetos, mas de fato são 5,
porque um é o atendimento individual, 1 a 1, então não achei tão necessário colocar aqui, mas sim eu quero descrever um pouco sobre esses 4 aqui para vocês. Então é o seguinte, existe o primeiro projeto que vocês podem ver, é o projeto Pais e Filhos. Esse projeto é um projeto focado na criança, centrado na família, mas focado na criança. E os pais, eles são convidados a entrar. Os pais, eles podem trabalhar junto com as crianças e as propostas que eu irei levar é para que eles possam estimular as crianças a fazer esse exercício conforme essas atividades, tá bom? A grosso modo, nós podemos interpretar que os pais estão fazendo papéis de acompanhante terapêutico, vamos colocar entre aspas aqui, ou então coterapeutas, ele não tem as formações, né? Acompanhante terapêutico é muito comum na nomenclatura, né? Na ciência chamada ABA, né? Porque existe o analista de comportamento, existe aí o acompanhante terapêutico, ou seja, o analista ele planeja e aí o acompanhante ele intervém. Mas não é tão o caso assim, até porque a plurimodal ela está muito mais focada no trabalho humanista do que comportamental. Nesse caso aqui, as crianças elas fazem atividade e os pais vão ali guiando de forma parcial, para que as crianças possam realmente ter autonomia, para que umas possam ajudar outras, né? E assim elas possam ter êxito nessa atividade. Porém, algumas crianças que tenham mais autonomia do que as outras, então tem alguns pais que ficam, entre aspas, livres e aí podem ajudar outras crianças. Então, assim, a troca é muito interessante, porque tem crianças que saem do colo de uma mãe, vai sentar no colo de outra mãe, e tem as trocas entre a família. Ah, meu filho fazia isso e tudo mais, então é algo muito bacana. O projeto 2, que é o projeto Família, ele já é um projeto direcionado para as mães, para os pais, né? Assim, realmente voltado de apoio para os pais, o momento que eles são livres para falar, tocar e compor junto, dentro de um processo musicoterapêutico, aquilo que eles estão vivendo, né? Aquilo que eles estão levando para dentro do set musicoterapêutico. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitos deles não têm nenhum acompanhamento terapêutico. Então, nesse momento, eles têm as trocas deles, eles choram, eles compõem músicas, eles conseguem tirar um peso que eles carregam há muito tempo, desde o momento do diagnóstico até, né, que vem se acumulando com as dificuldades da adaptação das escolas junto com os filhos, né, que às vezes muitas escolas não estão preparadas, ou realmente rejeição da própria família. Então, tudo isso acaba sendo uma carga, e aí eles conseguem ter esse momento aí, um encontro semanal também, para que eles possam expor no meio de atividades musicais, experiências musicoterapêuticas, trabalhando, lidando com essa problemática, tá? Já que o 3 é o atendimento grupal de grupo de adultos com deficiência, né? Esse daqui também, ele é semelhante ao primeiro, porém ele é voltado para adultos. E a CEFRO? Como assim voltado para adultos? Existem muitas instituições que quando o paciente ele completa 18 anos, tem que fazer o desligamento. Então tem muitas pessoas que ficaram desassistidas, né? E por ficarem desassistidas, o CEF, né, criou um projeto para que pudesse acolher então essas pessoas, né? E aí ter uma proposta a mais dentro da fase de desenvolvimento deles e que possa somar cada vez mais dentro desses ganhos terapêuticos. Então, se torna muito parecido com o primeiro, Projeto Pais e Filhos, porque os pais também entram, só que a proposta é um pouquinho mais diferente, né? O primeiro, a gente traz muitos recursos pedagógicos, escolares, para auxiliar até mesmo as crianças dentro da escola. O segundo, muitos adultos não tem mais escolas, né? Enfim. Então, assim, é outra proposta. E, lógico, cada grupo tem o seu perfil, cada grupo tem sua identidade, e cada grupo se constrói um indivíduo, né? Então, a gente olha para o grupo como um indivíduo que tem várias características, né? Que são os integrantes desse grupo. E o quarto é o Projeto Somar. O Projeto Somar nada mais é do que as crianças que não têm atendimento musicoterapêutico, como só existe um musicoterapeuta e esse musicoterapeuta trabalha 20 horas,
Então, é complicado, mesmo sendo muito trabalho de grupais, é complicado abraçar toda a demanda que tem no centro. Então, pelo menos uma vez por mês, eu separei um horário para que um profissional levasse os seus pacientes para a sala de música. Então, assim, é um outro universo, tem instrumentos musicais, então a gente brinca. Então, um negócio muito mais recreativo ou uma proposta que a gente pode trabalhar por iniciativa do terapeuta titular, né? Ou seja, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo, trabalha com a criança, chama lá aquele grupo de criança, ele conhece mais ou menos a proposta, diz a proposta para mim, e aí eu monto, contribuo lá com com minhas atividades, e a gente faz um momento bem temático, um momento bem lúdico, um momento que eles possam se sentir beneficiados e possa quebrar a rotina. Não é um trabalho constante de musicoterapia. Posso até pensar que seja um trabalho de musicoterapia breve, porque eu tenho eles, são os mesmos, e uma vez por mês. Porém, o comprometimento ele não é tão fiel assim como os demais, tá? Então, só para deixar registrado isso, é uma forma de eles brincarem, é uma forma de eles quebrarem a rotina e uma forma de eles serem beneficiados também. Ah, meu filho não tem acompanhamento de musicoterapia. Não, mas ele tem um dia dele lá de experiências na sala de música e isso faz total diferença, tá bom? Então, esse é o set musicoterapêutico. É um set muito simples, vocês podem perceber, muito humilde, porém com muito assim, com muito amor, né, decorado, assim, sabe? A gente percebe, assim, cada detalhe foi feito com muito coração, assim, com muito sentimento, sabe? Então, é um local que eu tenho muito carinho por ele. Então, assim, vocês podem perceber que tem 2 violões, né, tambores, tatames, tapetes sensoriais, outros instrumentos musicais, brinquedos paralelos. Então, assim, tem uma salinha ali com a mesinha para receber os pais, tem um banheirinho, é um espaço climatizado. Então, assim, temos lá um espaço bem aconchegante, tá bom? Aqui seria o quadro de profissionais, então vocês podem perceber que são 4 psicólogos, são 2 fisioterapeutas, são 4 fonoaudiólogos, são 2 terapeutas ocupacionais, aí tem um psicoterapeuta, né? Tem um psiquiatra, né? Então aí tem uma oftalmo também, ali temos a direção geral e aí o apoio técnico, tá? Então esse quadro teve uma pequena mudança, pessoal, tá? Então teve alguns profissionais que entraram, né? E outros saíram, mas a equipe praticamente 90% se tornou fiel, aí se tornam a original, né? Desde o início, tá bom? Bom, esse aqui é um projeto que a gente fez, um projeto somar, né? Então vocês podem perceber como é que nós estamos interagindo aqui, tá? Todos tocando, né? O instrumento ele tem lá o seu acabamento especial conforme a proposta do momento, né? Que era estimulação visual. Então nós estamos na sala de estimulação visual. Então a gente coloca algumas possibilidades, alguns trabalhos que ajudam, né, ajudam, contribuem de certa forma com o fisioterapeuta, que ele é o responsável por esse trabalho, tá? Tem mais um slide, mas eu preciso compartilhar de novo a tela para marcar para autorizar aqui, né, o compartilhamento de som também. Então vamos lá. Seria o próximo slide. Vamos aqui. Então, esse slide aqui. Um momento. Foi antes da terapia. Então, a gente teve um momento lá de muito, muito feliz, né? Que seria uma proposta diferente. E a gente fez essa vivência aqui. Então, vamos ouvir. Essas são as 2 fisioterapeutas. Essa sala de estimulação visual. Nossos instrumentos, como são. E é isso daí, tá?
Bom, quero dizer muito obrigado pelo nosso momento de hoje e falar para você também que é o seguinte, existem várias propostas diferentes, né, com vários centros, o CI tem vários projetos legais com a Nídia Monteiro do Rego, né, tem lá o Parkinson, né, que é feito com um grupo de pessoas que têm Parkinson, e aí atribui forró, dança, tocando instrumentos adaptados também. Então, assim, a própria ACD também tem várias formas de trabalhar. Esse livro aqui, vocês podem perceber que existem muitos estudos de caso, né, que vocês possam ter acesso e conhecer um pouco mais. Então, é isso, tá? Essa experiência, o que eu trouxe para cá, para a aula de hoje, foi a minha experiência dentro de um centro de especialidade de reabilitação, no qual eu não tive referência alguma, né, assim, para mesmo tendo esse livro, mesmo conversando com a Nídia e tudo mais, mas nada que pudesse, mas nada que pudesse assim, foi o pioneiro, né? Então assim, muitas coisas eu tive que fazer na prática, sentir o local, sentir as pessoas, a partir disso implantar um projeto que fizesse sentido para o local no qual eu estava, tá bom? Então, obrigado, até a próxima aula, até mais, tchau, tchau.